Esse projeto de resolução vem representar o sentimento do povo capixaba, uma vez que a matéria aprovada sob acusação de ter sido feita a pedido de uma empreiteira brasileira que tinha interesse no Porto de Santos e, portanto, interessado em prejudicar o Espírito Santo, que é um estado que competia em face do Fundap com o Porto de Santos, segundo a delação a ser confirmada pelo ministro relator da Lava Jato, foi dado dinheiro a senadores, e no caso já é público e notório ao senador Romero Jucá e ao senador presidente do Senado, Renan Calheiros, que comandaram a aprovação dessa resolução, detonando a economia do Espírito Santo de maneira drástica, de maneira sem nenhum prazo. E isso foi, inclusive, muito discutido pela bancada federal do Espírito Santo. Pelo menos um período de transição, eles não permitiram nem a transição, quer dizer, abruptamente deram um prejuízo ao Espírito Santo incalculável. E o deputado Edson Magalhães disse recentemente, com relação a Guarapari, de 35 milhões, Barra de São Francisco, que é um município lá no norte do estado, levou, depois dessa resolução, um prejuízo de 17 milhões por ano, mais de 1 milhão por mês, o que realmente aniquilou as finanças dos municípios capixaba. Então, a gente espera que essa reunião de segunda-feira aqui, nós teremos a oportunidade de ouvir os dois senadores que estão, e além da senadora Rose de Freitas, com certeza está apoiando essa decisão, toda a bancada federal, os deputados estaduais se somarem com esses senadores para repudiar, e nós fazemos aqui um processo incisivo de reclamação, uma vez que, dado essa declaração de que foi comprado a votação dessa resolução, não resta nada ao Espírito Santo a não ser pedir anulação, uma vez que os cofres dos municípios e do próprio Estado do Espírito Santo foram devastados com essa resolução comprada no Senado da República. É triste saber que um Senado, da importância do Senado brasileiro, que já teve memoráveis participações na economia do Brasil e na economia do mundo, que já passou por lá pessoas de alta capacidade intelectual e de oratória e de compromisso público, se prestasse a esse tipo de ação. Eu imagino até que a maioria dos senadores que votaram essa resolução votaram sem ter conhecimento de que alguém estava levando dinheiro e induziu a maioria a votar como se aquilo realmente fosse uma medida que ia fazer justiça. Uma das alegações do Estado de São Paulo é que o Fundap dava prejuízo ao Estado de São Paulo, e veja bem que o Estado de São Paulo hoje, 80% do que ele tem foi construído pelo povo brasileiro de uma maneira geral e principalmente pelos estados brasileiros, porque é uma enganação achar que os estados brasileiros é que sustentam, que São Paulo sustenta os estados brasileiros. É o contrário. Os estados brasileiros é que sustentam São Paulo, porque as maiores indústrias estão lá e eles ficam com a maior parte do ICMS de toda a produção, porque os outros estados são considerados consumidores e, portanto, não recebem, na proporção que recebe São Paulo, a participação dos impostos federais e, principalmente, os impostos estaduais, no caso, o ICMS. Então, os estados brasileiros mantêm a sustentação do Estado de São Paulo, pode parecer que não é, mas São Paulo, por ter a maior parte das indústrias, vende para os outros estados que são estados consumidores. Então, quem leva mais vantagem é quem é o estado produtor. E daí eles ficam com a maior parte do faturamento de toda a transação comercial realizada internamente no país. Então, a gente espera que essa votação possa ser desfeita e o Espírito Santo poder desenvolver, com a sua característica, com a sua organização geográfica, desenvolver a sua indústria e manter o seu desenvolvimento, viabilizando o que foi viabilizado por mais de 30 anos e que agora, com essa denúncia, mostrou claramente que algumas pessoas da vida pública brasileira não agem e não estão na vida pública para aplicar a lei, para respeitar
a Constituição. Eles estão exatamente para ganhar dinheiro e ganharam, segundo a delação, 4 milhões de reais para apoiar uma resolução que arruinou o Espírito Santo. Só a vitória desse período que foi aprovada essa resolução para cá tomou quase 1 bilhão de prejuízo, e isso é uma medida que nós temos que tomar. Eu espero que essa reunião de dia 12 aqui, de segunda-feira, a gente possa trabalhar e fazer uma união de força no sentido de representar o Espírito Santo com determinação e de acordo com a luta que os dois senadores estão fazendo lá para enfrentar. Eles também entraram com a medida judicial hoje também, com relação a essa situação, além desse projeto de resolução. Estão atacando em todas as frentes e eles, nesse momento, precisam do nosso apoio. E a Assembleia Legislativa, eu acho que não pode falhar e deixar de oferecer esse apoio fundamental ao senador autor dessa resolução, que é o senador Ricardo Ferraço, e também ao senador Magno Malta, que assinou também uma medida judicial e que está buscando também a justiça, juntamente com o senador Ricardo, para que a gente possa ter esse problema resolvido. É que o Espírito Santo já passa por muito tempo por essa perseguição do Estado de São Paulo. E nós, que estamos na vida política do Espírito Santo por um período razoável, sempre tivemos essa perseguição do Estado de São Paulo contra o Espírito Santo, evidentemente contra outros estados também, mas contra o Espírito Santo especialmente, porque o Espírito Santo é um estado da região sudeste e que tem, por bondade da natureza, um mar estratégico e uma facilidade muito grande portuária na região sudeste. E isso, na década de 70, trouxe vários empresários brasileiros para o Espírito Santo em função desse sistema Fundap criado e idealizado pelo ex-prefeito de Guarapari, Graciano Espíndola, que juntamente com outras cabeças capixabas engenharam um sistema de desenvolvimento que viabilizou a atração de vários investimentos para o Espírito Santo. E toda a economia do Espírito Santo, até por uma questão de lógica, passou a ser desenvolvida em função desse incentivo que durante mais de 30 anos conduziram e viabilizaram a economia do Estado. E isso nunca foi bem compreendido por São Paulo, que com sua ganância de querer dominar o país, estabeleceu regras completamente destruidoras da economia do Espírito Santo, e eles viram que a competitividade que o Espírito Santo oferecia, no sentido de beneficiar a indústria brasileira pela região estratégica que pertence ao Espírito Santo, São Paulo tentou de todas as formas, em todos os anos da existência, de lá para cá, uma forma de derrotar. E só foi possível conseguir nesse momento em que a corrupção começou a campear no Brasil, e daí o Estado de São Paulo juntou com a Odebrecht, que é uma empresa que todos os brasileiros estão conhecendo agora como uma das mais corruptas existentes no Brasil, e teve, inclusive, praticou corrupção no mundo inteiro, e ela conseguiu fazer uma artimanha na calada da noite e oferecendo um benefício ao Odebrecht no Porto de Santos, tratou de financiar, a Odebrecht financiar o patrocínio dessa resolução, que na verdade não podia ser resolução, mas o Senado preparou com o presidente da Casa uma resolução que foi financiada pela Odebrecht, que precisa merecer, além da punição, além da cadeia que está sendo dada ao seu presidente, precisa sofrer uma ação pelo Espírito Santo de reparação de danos. E aí a AMUNES, Associação dos Municípios Capixaba, devia promover essa ação para derrubar essa situação
e cobrar indenização pelo prejuízo causado, já confessadamente pela Odebrecht. E essa resolução, que é ilegal, porque essa matéria não pode ser matéria de resolução, ela conseguiu prejudicar um Estado que deu honrosas contribuições econômicas ao Estado de São Paulo. E isso nos faz acreditar, senhor presidente, que é chegada a hora, e segunda-feira, nessa reunião de 13 horas, nós convocamos, inclusive, o público capixaba para comparecer à Assembleia, porque nós vamos fazer aqui um debate que vai mostrar as vísceras dessa situação de poder de São Paulo, sempre prejudicando o Espírito Santo e sempre detonando os outros estados. São Paulo é um estado que não merece consideração dos outros estados da federação em face do que promove para prejudicar os estados em seu benefício próprio.